Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós nessa quarta-feira, aonde nós vamos poder orar, vamos poder ouvir a palavra do Senhor logo mais, aonde nós podemos fazer nossos pedidos também de oração. Mas nós sabemos que desta forma que nós estamos vivendo hoje, nos cultos online, não é? Nós precisamos de em casa pararmos para esse momento de culto. O culto de oração dos lares, ele só acontece se nós, em nossas casas, pudermos parar para orar, para colocarmos os pedidos junto com a nossa família, para podermos então, nos momentos da oração, podermos também agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, para podermos, no momento também da palavra, podermos parar para juntos com a nossa família ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. Nós estamos ainda com o nosso tema, que é fé é muito mais do que acreditar. Fé é mais que acreditar. Vamos continuar. Nessa noite teremos mais uma palavra dentro desse tema. Mas eu gostaria nesse momento de trazer um pequeno versículo para os irmãos antes de também fazer alguns pedidos de oração aqui, para depois, no momento de oração, na sua casa, na minha casa, podermos então interceder ao Senhor. O texto que eu quero deixar com a igreja é Salmos 18, versículo 6, que diz assim: Invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. É um salmo de Davi que está falando aqui sobre clamar a Deus nos momentos difíceis, clamar a Deus no momento de dor, no momento de dificuldade. Nós estamos passando por esse momento, irmãos. Nós estamos passando por esse momento de dor, de dificuldade. É um momento onde muitos estão enfrentando essa Covid-19 e alguns, infelizmente, estão tendo que ser internados, tendo que ficar em internamento, não é? Tendo que ficar em UTIs, e precisamos de orar. A Igreja de Cristo precisa levantar um clamor e orar por todos, sem exceção. Não orar apenas pelos crentes, não. É orar pela população, é orar por todos, pedindo a Deus que dê misericórdia, pedindo a Deus que dê sua graça sobre nós. Eu quero deixar aqui também alguns pedidos, claro, pedidos nossos, né? Porque se devemos orar por todos, óbvio que devemos orar por nossos irmãos. Quero pedir aqui mais uma vez orações. Eu tinha feito pedido no domingo e quero fazer hoje, que é dia de oração. Peço aos irmãos, pela vida de alguns irmãos. Vamos pedir aqui pela vida do irmão César, da irmã Lucélia, não é? Na recuperação do nosso irmão César, que graças a Deus ele está bem melhor. Vamos continuar orando pela vida ali do casal e pelas filhas, não é? Pelas meninas também, enfim, pela família do nosso irmão César, da nossa irmã Lucélia. Eu quero pedir também pelo irmão Zildomar, pela irmã Nadir, pelo Pedro, né? Pela família também, tá bom? Para que também haja uma recuperação do nosso irmão Zildomar, que Deus esteja também abençoando e protegendo também a irmã Nadir e o Pedro, tá certo? Mas que Deus esteja conduzindo a melhora do nosso irmão Zildomar nesses sintomas, né, que ele tem sentido. Eu também, meus irmãos, quero pedir também oração pelo irmão Gilcivânio, que graças a Deus já passou pelo tratamento, né, passa pelo tratamento e que está ficando bem, graças a Deus. Mas pedir pela família toda, pelo irmão Gilcivânio, pela irmã Josélia, pela irmã Aurélia também, para que Deus esteja também fortalecendo a sua serva, né, em todas as questões de saúde que ela tem, que ela também melhore, que no nome de Jesus Deus dê cura também a nossa irmã Aurélia, também por toda a família, né, pelo Danilo, pela Francineide, tá certo? Pela Jal, né, pela Franciângela, aliás, por todos, pelas filhas, né, por todos os filhos e filhas ali da grande família ali, que considerando da irmã Aurélia, no caso, né, todas as suas filhas, genros, enfim, netos e netas, que Deus esteja abençoando então a família da sua serva Aurélia, tá certo? Vamos levantar um clamor para que todos estejam ali bem, meus irmãos, também se recuperando. Queridos, eu quero também pedir oração mais uma vez pelo irmão Paulo, da irmã Eliane, né?
Para que Deus possa estar abençoando o nosso irmão Paulo. Ele foi acometido de um problema, como nós já falamos, não é? Nas veias, não é? E no coração, e agora pedir a Deus para que Deus esteja dando a ele um pleno tratamento, em nome de Jesus, o que ele precise fazer, não é? Que seja feito conforme a vontade de Deus e conforme aquilo que Deus quer para a vida do irmão Paulo, mas que o irmão Paulo saiba que nós estamos orando pelo irmão, tá certo? E que Deus está com as suas santas mãos sobre a vida do nosso irmão Paulo, no nome de Jesus, sobre a família também, a irmã Eliane, a irmã Paola, que todos ali estejam protegidos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de Jesus, nosso irmão Paulo esteja firme e Deus já está conduzindo todas as coisas na vida do irmão Paulo. Queridos, eu quero fazer outro pedido aqui também, mas talvez você não conheça, mas de qualquer forma colocar aqui, porque ele é um missionário, não é? Ele é um missionário da nossa convenção aqui estadual e é pastor da congregação de Marcelândia. Vamos orar pelo pastor Clodoaldo, tá certo? Que é pastor da congregação de Marcelândia. Ele também está acometido com sintomas do Covid. E em nome de Jesus vamos orar pelo pastor Clodoaldo, por sua esposa, por sua família. Em nome de Jesus ele possa se recuperar e que ele recupere-se e que ele continue o trabalho ali na igreja, na congregação ali de Marcelândia. Eu também quero deixar aqui também, não é? Também um pedido de oração pela vida do pastor Levi e pela irmã Lúcia e sua família, né? O pastor Levi estava também com alguns sintomas, mas deu negativo o exame do pastor Levi, mas vamos orar pelo pastor Levi, a irmã Lúcia e pelos meninos, né? Pelos seus filhos, né? André e o Luiz. Que em nome de Jesus Deus esteja protegendo a vida da família também ali, tá bom? E que possamos então estar intercedendo pelos missionários, que inclui o pastor Clodoaldo, o pastor Levi, a irmã Lúcia e toda essa família missionária. No nome de Jesus, que eles estejam sendo recuperados, estejam mais uma vez trabalhando para a honra e para a glória do nosso Deus. Bom, queridos, são esses os pedidos. Claro que de repente tenhamos outras pessoas e outros pedidos e que eu não saiba, mas no nome de Jesus, meus irmãos, no momento que nós pararmos para orar, coloque esses irmãos em oração, coloque aqueles que você sabe, que o pastor não sabe, mas você sabe quem são. Coloque, vamos orar, vamos fazer aquilo que o texto falou aqui: invoquei o Senhor na minha angústia, clamei o meu Deus, no seu santo templo ele ouviu a minha voz, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então é isso, nós devemos clamar. Deus sabe todas as coisas? Sabe todas as coisas, mas nós devemos pedir, devemos colocar diante de Deus todas essas situações, toda essa pandemia, todo esse momento em que pessoas estão adoecendo, colocar diante de Deus, colocar perante Deus e fazendo com que então Deus quer nos ouvir. Não é porque nós podemos mover Deus, não, mas Deus ele quer nos ouvir e ele quer nos ouvir e ele quer com certeza ser dadivoso a nós, ele com certeza irá ouvir e com certeza ele quer abençoar o seu povo. Então vamos orar por todos, profissionais da saúde, como eu sempre falo aqui, todos os profissionais da saúde, todos aqueles que trabalham nos hospitais, orar pelos governantes para que tomem decisões sábias, não decisões de política, não olhando para partidos, mas que realmente sejam tocados por Deus para poder, nesse momento de pandemia, estarem agindo como governantes realmente, pessoas que se interessam pelo povo. Em nome de Jesus, que Deus esteja abençoando esses homens e essas mulheres, colocando no coração deles, não é, aquilo que devem fazer. Também, queridos, por todos aqueles, como já falei, que estão acometidos, mesmo aqueles que não conhecemos, mas nós vamos pedir por eles em nome de Jesus. Então, quero orar com você, fazer apenas uma oração inicial para este culto e logo depois vamos ter um momento então de oração e depois virá o momento da palavra de Deus, que falará mais uma vez para fortalecer a nossa fé hoje. Então vamos orar nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem estado conosco. Te agradecemos porque tuas santas mãos têm estado sobre nós estendidas.
Obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem dado aos teus servos, ó Pai. Mesmo acometidos, Senhor, com sintomas, doenças, Senhor, mesmo acometido, mas todos estão firmes, estão vivos para a honra e glória do Senhor, e o Senhor tem dado tratamento para os teus servos. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa livrar, Senhor, das doenças, livrar de todo o mal, Pai, cada um dos teus servos. Também faz isso, Senhor, com toda a população, Pai, aqueles que estão sofrendo nos hospitais, aqueles que estão, Senhor, padecendo, aqueles que estão na UTI, no leito de UTI. No nome de Jesus, livra-os, Senhor, tira essas pessoas da UTI, Pai, e dá, Senhor, uma cura plena no nome de Jesus. Pedimos também pelos profissionais, Senhor, todos os profissionais da saúde, que o Senhor esteja abençoando a cada um deles, ó Pai, e que o Senhor possa estar, Senhor, olhando para esses profissionais que têm contato, Senhor, todos os dias, que o Senhor possa protegê-los, mesmo aqueles que nem creem no Senhor, mas no nome de Jesus, a tua igreja ora para que o Senhor tenha misericórdia e possa estar protegendo cada um deles. E Pai, coloco aqui, Senhor, o nome, ó Pai, do pastor Clodoaldo, que se encontra com sintomas do Covid-19, em nome de Jesus, Senhor. Restaura teu servo, Senhor, dá a cura a teu servo, que ele possa, ó Pai, se restabelecer, para que ele continue liderando, Senhor, a congregação ali de Marcelândia. Eu te peço também, Senhor, pelo pastor Levi, pela irmã Lúcia, ó Pai, pelas crianças também, Senhor, pelos meninos, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, o teu servo pastor Levi, a irmã Lúcia e seus filhos. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar, Senhor, dando plena cura, plena estabilidade ali, para que eles continuem, Senhor, também a promover missões, Senhor, aqui no Mato Grosso. Fique então com cada um de nós, fique com todos os irmãos, ó Pai, que fiz o pedido aqui, irmãos da nossa igreja, ó Pai, que com carinho, Senhor, possamos estar, Senhor, sempre uns aos outros, fazendo um pedido de oração, sabendo, ó Pai, do que cada um precisa. Fica conosco, obrigado por esse culto de oração que o Senhor nos dá o privilégio de podermos fazer, porque estamos aqui, Senhor, e se estamos vivos, estamos aqui para louvar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome e para Te pedir também, Senhor. Fica então com este culto, com a palavra que virá logo mais, é no nome de Jesus que nós Te agradecemos. Amém. Amém, igreja. Amém, irmãos. Então, nesse momento, vamos nós agora, cada um na sua casa, podermos orar ao Senhor nesse momento de oração nos lares.
continuamos com a série de mensagens A Fé é Mais que Acreditar, e hoje no livro de Hebreus, capítulo 11, que nós já venhamos estudando esse capítulo algumas semanas já, que fala sobre os patriarcas, os pais da fé, pessoas que nos dá exemplo e nos traz exemplo sobre fé. Gostaria que a amada igreja abrisse a sua Bíblia em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 32 ao 34. Hebreus 11, 32 ao 34. E diz assim a palavra de Deus: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram-se em fuga exércitos de estrangeiros. Aqui nós já entramos nos israelitas, depois ali da conquista da terra de Canaã, e entramos aqui, o autor de Hebreus diz assim: e que mais direi? Ele já veio explicando sobre vários autores da fé, vários patriarcas, pessoas que demonstraram a sua fé em Deus, né? A sua fé genuína em Deus. Ele diz: e o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para refletir no que há a respeito de Gideão. Então ele fala sobre Gideão, aquele homem. Gideão, ele se considerava, ele era, a sua família era das menores famílias ali pobres, né, de Manassé, da tribo de Manassé, e ele se considerava o menor da sua casa. Gideão foi usado por meio de fé e teve aí uma grande vitória. E ele continua dizendo aqui: falarei de Baraque. Baraque, ele juntamente com Débora foi a única mulher juíza ali de Israel, e Baraque foi usado juntamente com essa juíza Débora para libertar o povo, né? O enfrentamento de também ali de grandes inimigos, e eles foram usados. Baraque foi usado para libertar o povo de Israel do domínio superior desses inimigos. E ele continua dizendo aqui: e o que falarei de Sansão, né? Sansão, tão conhecido, um homem nazireu, desde o ventre foi escolhido para ser nazireu, um homem de Deus, um homem que não cortava o seu cabelo, mas tinha seus problemas, né? Tinha seus relacionamentos. E nós conhecemos a história de Sansão, que ele, atraído ali por Dalila, foi cortado o seu cabelo, e ele, como último ato de fé, né, ele ora a Deus e pede a Deus a sua força para que aqueles inimigos fossem eliminados naquele momento. E em toda a sua vida, em todos os seus dias de lutas e guerras, ele não eliminou tantos inimigos igual no último dia da sua vida. Então Sansão, né, ele foi um homem escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, e ali ele usou o seu último momento, né? Então é uma história bem boa de se ler também, está ali em Juízes, esses nomes estão em Juízes, né? Aqui continua falando, o autor de Hebreus fala sobre Jefté. Jefté é um homem que foi nascido de uma prostituta, excluído da sua família por ser filho de uma prostituta. Ele é expulso da sua família. E Jefté também é um homem usado por Deus para libertar o povo das opressões
dos inimigos de Israel. Todos esses homens aqui citados foram usados por Deus para libertar Israel das forças inimigas, do poder dessas tribos ali que viviam ao redor, os amorreus, os filisteus, os amós, os medianitas, vários povos que viviam ao redor de Israel, eles foram usados. O autor de Hebreus também continua falando de Davi, né? Conhecemos bem a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, o menor da sua casa, o 7º filho, ali ungido por Samuel e escolhido para ser o sucessor, o rei sucessor, né? Após Saul ser escolhido. Então Davi também foi usado por Deus, Deus o colocou nesse lugar, porque Deus não olha a imagem, a aparência do homem, mas sim o coração do homem. Então, e ele continua falando, e falar de Samuel, né? Samuel, o homem também escolhido desde o ventre. A Ana, sua mãe, faz uma promessa, uma mulher estéril, e que se Deus lhe concedesse um filho, ela entregaria a casa do Senhor, e Samuel é assim entregue à casa do Senhor, e Samuel cresce ali servindo a Deus. Samuel é considerado um profeta, Samuel é considerado um juiz e um sacerdote. Também um homem usado por Deus, um grande profeta nas mãos do Senhor. E ele continua falando, né? E o que farei dos profetas, dos quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca de leões? Quando ele fala isso, ele está falando de Daniel ali na cova de leões, né? Na cova dos leões, onde ele é jogado, nas covas de leões, e ali ele passou a noite, nenhum leão o devorou, e ali ele estava vivo nas covas de leões. Daniel, um homem de fé, um homem que não se ajoelhou aos decretos do rei para que cultuassem ao rei, mas sim Daniel continua ali servindo a Deus fielmente, e por servir a Deus, ele é jogado nas covas dos leões. E ele continua: extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga exércitos estrangeiros. Aqui também ele cita os 3 amigos ali de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, jogado à fornalha de fogo, e ali eles não foram queimados porque serviam a Deus e não se prostraram diante das imagens do que aquelas nações queriam que eles fizessem. Então aqui o autor de Hebreus, ele nos cita vários personagens importantes, pessoas que no seu tempo e na sua época praticaram a fé, né? A fé do impossível, que muitas vezes aos nossos olhos é irreal, é impossível, mas pessoas que foram usadas por Deus nas suas dificuldades, nas suas falhas, da forma que eles viviam, eles foram usados por Deus e escolhidos por Deus. Mas diante de todos esses nomes aqui citados, eu gostaria de se aprofundar em um especial. Poderia ser Davi, a gente conhece tanto, poderia ser Samuel, mas gostaria de falar com os irmãos sobre Gideão. Interessante a transformação que Gideão obteve nesse processo. Obteve nesse relacionamento com Deus, certo? Então, como eu disse antes, Gideão a sua família era uma família pobre. Não há tempo para compartilhar todos, mas podemos usar ali eu dei um breve relato, um pouquinho de cada um, mas nós podemos sim falar de Gideão e comentar com os irmãos sobre ele, certo? Gideão, vamos falar sobre a transformação de Gideão, certo?
Quando, ali no versículo, ali quando ele chega a Gideão, no Juízes 6:13, respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contavam, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha aqui a conversa de Gideão com o Senhor, com o anjo do Senhor, ali naquele momento. Gideão com muitas dúvidas. Gideão, na sua cabeça, Gideão tinha dúvida, porque ele questiona: por que nos sobreveio tudo isso, Senhor? O porquê, Senhor, está acontecendo isso comigo? Muitas vezes acontece isso com a gente. Por que, Senhor, aconteceu isso com a minha família? Por que, Senhor, o que está acontecendo isso com meus filhos? Por que, Senhor, está acontecendo com o meu trabalho? Eu perdi meu emprego. Essa doença, Senhor, que está assolando. A gente tende a questionar Deus. Gideão, ele questionou Deus aqui nesse momento. Senhor, o porquê? Por que nós estamos sendo dominados pelos medianitas? Por que, Senhor, que os povos estão dominando sobre Israel? Você que tirou nós da terra do Egito e nos trouxe até Canaã, e isso está acontecendo conosco. Muitas vezes nós, como cristãos, tomamos essa mesma postura de questionar Deus. Gideão tinha dúvidas, e muitas vezes nós temos essas dúvidas também, e questionamos Deus: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por quê? No versículo 15, e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Aqui Gideão acreditava nas suas forças, na sua posse, no seu status. Quem sou eu, Senhor? A minha família é menor, eu sou o menor. Ai de mim! Os meus bens, eu não tenho bens. Ele acreditava que ele não tinha força, ele não era capaz de fazer aquilo. E muitas vezes nós também pensamos nisso. Será que somos capazes? Será que eu tenho estrutura física, emocional, psicológica para fazer tudo isso? Muitas vezes nós colocamos que as nossas forças, ou nós damos conta, ou nós não damos conta, porque eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho força para isso, eu não tenho estrutura para fazer isso. Ah, mas eu não tenho condições, que nem Manassés falou: minha família é uma família pobre, eu sou o menor. Dando desculpas, né? Um monte de desculpas. Muitas vezes nós também damos desculpas ao Senhor. Nós não temos tempo, nós não ainda conquistamos a nossa faculdade, não conquistamos a nossa casa, não conquistamos o nosso casamento, quem sabe. E Gideão também deu essas desculpas ao Senhor. Deus deu as suas desculpas, deu o seu que não tinha condições para, vamos dizer, para tocar o barco daquela situação. Eu não tenho condições. Parecido com Moisés, né? Foi Moisés: não, mas eu não dou conta, Senhor. Aí chamou Arão para o auxiliar. E quantas vezes nós damos esse tipo de desculpa a Deus? E é importante, irmãos, refletirmos na transformação de Gideão. Gideão foi usado por Deus, isso sem dúvida nenhuma. Lá na frente ele conquistou, ele libertou o povo daquela nação ali que estava oprimindo Israel. Mas a transformação de Gideão é muito importante. Terceiro ponto, que Gideão também pediu um sinal.
Gideão pediu um sinal. No versículo 17, ele vai falar o seguinte: ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, e me falas. Aí ele fala: rogo-te que daqui não te apartes. Então ele conversa ali, ele pede um sinal para que o anjo do Senhor não saia dali enquanto que ele vá, pegue a sua oferta e volte para ofertar. Mas ele também coloca Deus à prova e pede um sinal, lá no versículo 36 ao 40, onde ele coloca: Senhor, se tu estás comigo, que essa, ele vai falar ali de uma esponja de lã, que a esponja de lã então fique molhada e o seu redor, né, devido ao sereno da noite, não molhe. E isso acontece, no outro dia ele vai verificar: a esponja está cheia de água e ao redor ali na terra está seca. E aí, no outro dia ele fala de novo: Senhor, então que agora a esponja fica seca e ao redor fique molhado, a terra fica molhada. E acontece novamente isso. Muitas vezes, irmãos, passamos por uma falta de fé tremenda, né? Duvidando da palavra de Deus, duvidando das coisas de Deus em nossas vidas. Mas isso foi tudo um processo que Deus fez com Gideão, a transformação de Gideão. E com isso, Gideão, ali no versículo 18, ele prepara a sua oferta a Deus e traz a oferta. E coloca ali a sua oferta. Aí inicia o processo da transformação de Gideão. Um processo de entendimento que o seu pai era um pai que adorava deuses, tinha seu altar a Baal, tinha sua estátua ali. E Gideão, com certeza, junto com seu pai, também prestava algum culto a Baal. Com certeza. E o processo de Gideão já começou aí a sua transformação. Já começou aí. Suas dúvidas foram sanadas. Ele começou a acreditar que ele não dependia dele mesmo, das forças dele, mas dependia apenas de Deus para conquistar algo. O sinal que ele pediu a Deus, Deus na sua misericórdia deu o sinal a ele. E Gideão começou a crer no Deus Todo-Poderoso, crer no Deus de Israel. E o próximo passo que Gideão faz ao ter esse encontro com Deus, ali no versículo 25, é que naquela mesma noite ele pega a estátua de Baal, ele derruba ali aquela estátua, ele usa aquela estátua como lenha, ele ergue ali um altar sobre aquele altar que era oferecido aos deuses, sobre a Baal, e ergue ali um altar ao Senhor, usa aquela lenha para queimar o fogo, pega o melhor boi de 7 anos do seu pai, entrega ali em sacrifício ao Senhor. Isso, irmãos, é mudança de atitude. Ele estava caminhando para uma direção e ele volta e fala assim: não, esse daqui é o caminho certo. É o caminho de adorar o Senhor, o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus que a gente tem que erguer o altar ao nosso Deus de Israel, não aos deuses pagões, não a Baal. E ele faz isso. E o que Deus espera de nós, irmãos, é essa mudança de atitude também. De mudar. Entendeu? De entender que nós possamos ter o Espírito Santo de Deus e entender muitas coisas e largar os nossos desejos, os nossos costumes, os nossos vícios, os nossos pecados e entender de vez. Ele naquela mesma noite ele entendeu. É ter um encontro com Cristo. É destruir do nosso meio as estátuas que estão no nosso meio. Não é estátua física não, irmãos. Muitas vezes é o que nos impede de chegar a Deus. Pode ser, irmãos, muita internet. Pode ser
jogos, jogo, pode ser, irmãos, tantas coisas, né? Redes sociais, pode ser preguiça, irmão, a preguiça, tantas coisas que nos impedem de chegar a Deus. Muitas vezes nós temos esses poste-ídolos que nos impedem de chegar a Deus mesmo. E temos que ter essa ação, essa atitude igual Gideão teve, de ir lá, derrubar, picar lenha, queimar, erguer um altar ao Senhor. Nós precisamos disso em nossa vida. Precisamos disso. Tomar essa decisão, aceitar essa transformação, aceitar o que Deus tem feito em nossas vidas. Então, Gideão experimenta a transformação de Deus e Gideão experimenta a fé em Deus. Porque você pode ver que no início ele questiona: Deus, o Senhor nos tirou do Egito, o que está acontecendo com nós? Aos questionamentos, cadê a fé em Deus? Gideão, no fim, ele já confia em Deus, ele já tem certeza que Deus está no controle, que Ele é o Deus do impossível. A fé do impossível é apenas em Deus. E lá, se você for ler a história, capítulo 6, 7, 8, você vê que ele vai à batalha com muitos homens da parte de Deus. E Deus começa a filtrar, fala: ó, aquele que tem medo, pode ir para tua casa, pode voltar. E vai muitos embora. Depois eles vão beber água no rio. Aquele que bebeu com a água na boca como cachorro, esse foi excluído. Mas aquele que levou a água sobre a sua boca, ele foi eleito. E apenas 300 homens foram incluídos por Deus para ir para a guerra. Apenas 300 homens foram para a guerra com Gideão. E eles foram para a guerra, crendo, sabendo que Deus estava no controle. E essa guerra, ela foi vencida. Eles derrotaram um exército que nem a Bíblia diz, como a areia do mar. Era composto esse exército, com muitos carros de guerra, um exército muito grande. E Deus usou Gideão e os 300 para ganhar essa guerra. E Gideão foi colocado como líder ali da sua tribo. Então Deus usa as pessoas que, muitas vezes, as pessoas inacreditadas, e se tornam pessoas acreditadas. Então que Deus possa te usar, meu irmão, usar você, que a tua fé possa estar em Deus. Não acredita em coisas que não vêm da palavra de Deus, não acredita em histórias, não acredita em situações, mas busca orientação na palavra de Deus. Aqui nós citamos em Hebreus homens, todas as suas dificuldades, todas as suas lutas, nas suas épocas, todas as suas perseguições, mas homens que colocaram a sua fé em Deus, acreditaram em Deus. Eu não sei por qual momento tu está passando. Pode ser um momento de saúde, um momento de depressão, um momento de dificuldade, um momento de opressão na sua vida. Mas eu digo uma coisa para você, meu irmão. Deus é contigo. Coloca a sua fé em Deus. Creia nele exclusivamente. Creia nele, que ele vai te tirar dessa situação. Nós precisamos crer. Crer é a certeza que Deus está no controle das nossas vidas. Eu concluo essa palavra aqui nesse momento. Que Deus possa aplicar essa palavra em nossos corações. E que a nossa fé possa ser uma fé genuína. E possamos crer verdadeiramente no nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Um bom resto de noite e um bom resto de semana a todos. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teu próprio plano.
Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais, para fazer infinitamente